Meus amados irmãos, para aqueles que eu não tinha cumprimentado, boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, que é onde nós estamos tendo a nossa série de mensagens, né? Queremos chegar até o versículo de número 28, que é onde nós vamos nos demorar um pouquinho, mas nós já estamos no 5º estudo e ainda não chegamos lá. Então, mas Deus vai prover que a gente chegue rapidamente para a gente poder estar falando sobre isso aí. Romanos capítulo 8, nós vamos ler dos 18 até o versículo de número 25. Romanos 8, de 18 a 25. Mas antes da gente fazer a leitura, vamos lembrar o que é que nós estamos fazendo. Nós estamos expondo aqui fazendo essa visão geral, tendo um entendimento desta mensagem de Romanos, para chegar no capítulo, para o versículo 28, para a gente falar sobre como Paulo chegou a esta conclusão, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que Paulo chegou? Então nós começamos a fazer isso. Então, primeiro estudo, nós fizemos um voo rasante, um panorama muito rápido, porque não dava tempo de ver muita coisa, dos 7 primeiros capítulos. Todos os 7 primeiros capítulos foram vistos ali. E aí aproveitamos para ter uma introdução no versículo 1 do capítulo 8. No segundo estudo, nós então estivemos falando a respeito dos versículos de número 2 até o versículo de número 4, e depois falamos o restante, né, que vai até o versículo 17, e hoje, nesse quarto estudo, nós estamos entrando então, no versículo 18 ao 25. Estão chegando perto, é o 28, vai faltar mais 2 para a gente poder chegar lá. Vamos fazer a leitura então destes versículos. Romanos de número 8, versículos 18 ao versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê, não se espera, não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Meus queridos irmãos, no versículo de número 17, nós não fizemos a leitura, mas no versículo anterior, Paulo diz que nós somos filhos, e porque nós somos filhos de Deus, nós somos também herdeiros de Deus, e também somos co-herdeiros com Cristo, né? Então o versículo, ele vai trabalhar essa realidade. Se somos filhos, também somos herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Paulo, então, ele vai estar nos informando de que o cristão, ele é um filho adotivo de Deus, como o versículo 15 apresenta. Ele também é um herdeiro de Deus e um co-herdeiro com Cristo. Ou seja, como filhos de Deus, nós entraremos juntamente com Cristo na possessão da herança que lhe foi proporcionada. Nós estaremos recebendo essa herança junto com Cristo. Nós já explicamos isso no estudo anterior, porque que isso aqui é importante, né? Então nós já explicamos isso. Mas Paulo também aqui, ele destaca que como parte dessa família de Deus, então nós somos adotados, agora somos parte da família de Deus, nós não só compartilharemos a glória futura, com Ele seremos glorificados, tá certo? Mas também compartilharemos agora, no presente, os seus sofrimentos, se com Ele sofremos.
E nós encerramos falando sobre isso aí, explicando o que é esse sofrimento, né? Na semana passada, dizendo que esse sofrimento que nós compartilhamos com Cristo tem a ver exatamente com essa nossa luta carnal, essa nossa luta contra a nossa carne, essa batalha de vencer, então, o pecado em nós. Nós somos salvos, somos adotados como filhos de Deus, mas nós ainda temos essa natureza pecaminosa, e Paulo trabalha isso falando de inclinação, né? Nós não devemos de pender para a carne, mas pender para o Espírito Santo. Nós não devemos nos inclinar para a carne, mas devemos estar vivendo inclinado para o Espírito Santo. Nós não caminhamos em carne, mas caminhamos em Espírito. Então Paulo trabalha toda essa questão para dizer que essa é a batalha que nós sofremos, né? Nós sofremos juntamente com Cristo nessa luta aqui com relação a essas questões. Depois você pode dar uma olhada lá no YouTube, no estudo anterior, e você vai entender mais tranquilamente essas questões, né? Mas só que aí ele encerra exatamente dizendo essa questão: se com ele nós sofremos, também com eles seremos glorificados. Que maravilha, né? Seremos glorificados, que coisa maravilhosa. Mas aí pode surgir a seguinte pergunta: por mais maravilhosa que seja esta declaração de que seremos glorificados, isso está no futuro, isso está além, está à frente. Quando será? Daqui uma hora, daqui um minuto, daqui um dia, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos? A gente não sabe quando isso vai acontecer conosco, né? Nós ainda estamos caminhando nessa questão, e o que nós estamos caminhando no presente é no sofrimento de Cristo. Não que a gente não tenha alegria, não que a gente não tenha realizações, não que a gente não tenha a graça de Deus sobre nós. Nós temos ela, mas não plenamente. Nós só vamos vivê-la plenamente na glória. Então, por conta disso, é possível, então, que se pergunte: mas, Paulo, vale a pena esse sofrimento? Vale a pena caminhar nessa direção? Paulo, vale a pena toda essa luta para algo que ainda está no futuro, que eu ainda não recebi? Vale a pena tudo isso? Paulo, então, irá nos responder: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É o versículo 18 que nós entramos. Tenho por certo. Essa expressão significa: estou firmemente convencido. Eu tenho uma convicção plena, total, firmada, alicerçada. É isso que Paulo está dizendo. Eu tenho certeza absoluta. De quê? De que esses sofrimentos não podem ser comparados com a glória vindoura. Que essa luta que a gente está passando, esse momento agora, não pode ser comparado. E aí, Paulo aqui, ele é como se ele estivesse segurando, na expressão que ele está colocando aqui, é como se ele estivesse segurando uma balança. Sabe aquelas balanças antigas que você botava o peso de um lado e a mercadoria do outro para balançar? Né? Então, essa ideia de balança para balançar. Então, é como se Paulo estivesse com a balança, e num lado do pêndulo, ele colocaria todo o sofrimento que nós vivemos agora. E no outro lado, toda a glória que virá no futuro. E aí a balança dá aquela jogada, de tamanho desequilíbrio, que você fala assim: isso aqui é muito mais pesado, muito mais valioso do que isso que está do lado de cá. Então Paulo está exatamente trabalhando essa realidade, né? Colocando de um lado os sofrimentos do tempo presente num prato, e a glória a ser revelada em nós no outro prato. E a diferença é clara. A glória futura supera e muito os sofrimentos presentes. Supera em muito os sofrimentos presentes. Então Paulo está dizendo: vale a pena. Vale a pena passar por isso. Agora, observe que o apóstolo Paulo, ele não nega a existência de sofrimento. Ele não ameniza a intensidade dos sofrimentos, como muitos daquilo que é dito como evangelho hoje têm feito, trazendo uma mentira de que nesse mundo, então, as coisas vão ser boas, que eu sou rico, que eu vou ter isso, que eu vou ter aquilo, que eu posso isso, que eu posso tudo. Paulo não trabalha essa questão, ele não cria uma ilusão daquilo que não é real. Ele está deixando claro que os sofrimentos são reais, e eles são dolorosos. É realmente doloroso, não é uma coisinha qualquer, né? Mas eles não são maiores do que a glória futura
que nós iremos receber. Agora eu quero que você pare para pensar em quem está dizendo isso. Quem escreve isso é Paulo. Quando você vai lá para Coríntios, e Paulo vai falar da vida dele, você vai ver assim, poucos homens na história do cristianismo, do evangelho, experimentou tão profundamente o que significa sofrer por Cristo. Aliás, Jesus diz sobre Ananias, sobre essa realidade para Paulo. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo de número 9, versículo 16. Atos 9, 16. Olha só o que Ananias ouve da boca de Jesus, do testemunho de Jesus sobre Paulo, né? Eu vou pedir para que a nossa irmã Selma faça a leitura desse versículo. Atos, capítulo 9, versículo 16. O microfone está funcionando. Pegou? Pegou não? Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Testemunho de Jesus sobre Paulo, o quanto importa sofrer pelo meu nome. E aí quando você vai lá para Coríntios, você vai ver assim uma lista de coisas que Paulo passou: voragem no mar, ser espancado, dado como quase morto, né, levado chibatadas, foi preso. A gente conhece o histórico dele, e ele é que está dizendo que o peso do sofrimento não se compara à glória futura, né? Então, você teria coragem de refutar o que Paulo está dizendo? Não, Paulo, você está errado. Não é bem assim, não. Será que você não entende de sofrimento? Não dá para poder dizer isso. Então, Paulo está usando essa sua experiência, a sua vida, para dizer isso. Ele não está simplesmente dizendo assim: ó, gente, vale a pena, sem saber o que é sofrimento. Ele está dizendo sabendo exatamente o que significa sofrer por Cristo. Ele sabe exatamente a intensidade, então ele está medindo isso. Por isso que ele pode colocar na balança e dizer: vale a pena. E se nós formos olhar as nossas vidas em relação a ele, nós vamos dizer: realmente vale a pena. Nós não sofremos por Cristo, ou com Cristo, tanto quanto Paulo está sofrendo. Por sofrimento, Paulo está apontando diretamente para aquilo que é o versículo de número 17. Aquele sofrimento experimentado como resultado da nossa condição com Cristo, né? O versículo 17 vai falar isso aí, vai colocar: se com ele sofremos. Então esse sofrimento, Paulo está diretamente falando sobre isso. Porém, nós não podemos limitar de forma exclusiva a esse tipo de sofrimento. Porque quando você vai lendo aí do versículo de número 19 em diante, até o 23, depois você vai lá para o versículo 38, para o versículo 39, você vai ver que Paulo está abrangendo o sofrimento como um todo. Então o versículo 18, ele tanto responde em relação à pergunta que é feita, como ele amplia essa intensidade para toda a realidade da vida. Então, Paulo aqui, ele não tem só isso de forma específica, né? O resultado que Paulo tem é que todo o sofrimento que pode ser vivido em decorrência deste mundo caído, por conta do pecado que sobreveio ao mundo, todo ele, e qualquer tipo de sofrimento que provenha deste mundo, qualquer situação que eu possa experimentar, nunca se comparará à glória futura. Percebe então? A pergunta que eu fiz inicial é assim: Paulo, você falou que eu estou sofrendo por Cristo. A pergunta é: vale a pena sofrer por Cristo? Ele diz: não só vale a pena sofrer por Cristo, porque a glória que você tem é maior, como até supera os outros sofrimentos que todo mundo tem. Enquanto as outras pessoas não têm esperança em sofrimento,
Sofrimento é só sofrimento, você ainda tem recompensa, ainda tem bênção, além desse sofrimento na próxima vida que a gente vai ter. Paulo então está ampliando esta visão, ele está trazendo uma realidade totalmente diferente para nós a esse respeito, tá certo? Então Paulo, ele trabalha assim: porque para mim eu estou convicto de que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ser revelada, ele vai dizer, isso é algo tão exuberante, é tão maravilhoso. E aí ele incrementa com o versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Paulo está dizendo que isso é tão grandioso, é tão exuberante, é tão maravilhoso, que a própria criação nutre de forma ansiosa, tem uma expectativa muito grande para que isso aconteça conosco, porque eles também serão beneficiados. A glória futura é algo que vai mexer em todo o universo. Aí nós olhamos para Apocalipse, por exemplo, quando fala de novo céu e nova terra. Há um novo planeta, há um novo sistema solar, uma nova realidade sendo construída. É disso que ele está falando, é algo muito, muito superior. Quando nós olhamos para Nova Jerusalém, onde aquilo que hoje nós nos matamos para ter, lá é pedra de calçamento. Ouro, diamante, pedra, é pedra comum. Você não vai se importar com aquilo, porque o que você tem lá é muito maior. Então Paulo está apresentando isso, e aí agora ele puxa a natureza para dizer, a natureza, a criação, ela espera por isso. A criação anseia por isso. Não sei se você já teve a experiência de estar num quarto fechado, e de repente você abre a janela e vem aquela luz clara que te ofusca inicialmente, e você não fica um bom tempo sem ver nada, daqui a pouco vai clareando e você vai vendo o que está lá. Ou então quando você entra num túnel, né? Não sei se você já vai passar num túnel, você passa no túnel e quando você sai do túnel, do outro lado tem uma imagem assim, algo maravilhoso, uma paisagem maravilhosa, mas a luz primeiro te cega para depois você ir discernindo aos poucos o que está acontecendo. Isso acontece muitas vezes em filme, em desenho animado, nessas visões, mas pode acontecer com a gente às vezes num local escuro ou atravessando um túnel, dependendo da região que você está. Paulo está dizendo, sabe essa expectativa do que vai vir lá na frente, que o brilho vem e tampa os seus olhos, porque você sabe que tem algo muito grande ali, que tamanho é o brilho que vem? Paulo diz, é isso. A natureza exulta, ela aguarda, ela anseia por essa realidade. Há uma ardente expectativa desta realidade. Esta é a dimensão da glória que Paulo diz que nós teremos em Cristo, lá na frente. Essa é a dimensão da glória que ele está dizendo. Mas aí, nós temos uma outra coisa interessante para observar. Nós vamos perceber que a queda de Adão não afetou apenas os homens. Paulo vai começar a trabalhar uma coisa aqui, que até então ele não havia trabalhado na sua carta. Paulo vai dizer que a queda afeta também a criação. E essa criação, ela também anseia pela restauração. Versículos de número 19 a 22, olha só. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que Paulo está dizendo? A própria criação está presa, está cativa, ela também sofreu com a questão da queda do homem. Quando Adão pecou, a própria criação também sofreu essa realidade. E aí nós temos que trabalhar duas coisas importantes. A primeira é, o que Paulo tem em mente quando ele fala de criação? Qual é a visão de Paulo da criação? Por que ele fala assim, não, porque a criação aguarda, porque a criação está sujeita, que criação é essa que ele está falando? Então, volta a sua Bíblia lá para Romanos 1, 18 a 20. Romanos 1, 18 a 20. Olha só o que diz aí. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer
é manifesto entre eles porque Deus se manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Você percebe? Paulo puxa a criação aqui, e lá no início do capítulo ele fala sobre a criação. Então, Paulo trabalha, ele tem algo na mente sobre essa criação. Mas aí, quando nós vamos olhar para essa realidade, nós vamos ver que ele tem em mente aquilo que é visto pelo homem natural e que revela a Deus. Porque ele vem tratando do mesmo assunto na sua carta, ele não mudou de assunto. Ele está falando sobre a salvação, está falando sobre a garantia da salvação, ele está falando sobre a vida cristã, ele está dando todo um contexto teológico na carta de Romanos. Então isso ele está falando assim, olha, no início ele diz assim, os homens são indesculpáveis porque na criação Deus se revelou. Então o homem natural consegue perceber Deus em relação à sua criação, ele consegue ver esta realidade. Porém, quando nós chegamos agora no capítulo 8, versículo 20 e 22, volta lá então para 8, 20 e 22, né, ele está falando sobre essa realidade da criação, ele diz assim, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Observe que Paulo ele traz uma limitação para essa criação. Ok? Lá ele fala, tudo pode ser visto. Então nós vamos ver que, por exemplo, independente da pessoa ela ser cristã ou não, o homem natural ela tem uma percepção de algo espiritual. Você tem as religiões, que tem seus anjos, tem seus demônios, tem seus deuses, uma vida espiritual que não é vista, né? Então sempre tem essa visão de algo que não é visto, que é invisível nesse contexto. Não apenas o mar, o rio, não as leis naturais, não é apenas o homem, os animais, mas há em todo o conceito humano essa ideia de que existe uma divindade. Paulo está dizendo, isso aí torna o homem desculpável. Então ele está falando da criação como um todo. Só que agora Paulo pega essa criação, mas ele exclui alguns elementos dessa criação nessa fala dele. Essa criação que aguarda, não está dita toda essa criação que é dita lá. Por quê? Olha só, quando nós entendemos que por criação Paulo se estende ao que fora criado por Deus, nós temos aqui que excluir, por exemplo, os anjos. Porque eles não estão sujeitos à vaidade e à corrupção. Os anjos que estão ao lado do Senhor jamais cairão. Eles não estão sujeitos à vaidade e à corrupção que o ser humano está sujeito. Percebe? Ele não está colocando os anjos. Ele também exclui Satanás e seus demônios, porque estes não podem ser considerados como criaturas que anseiam a manifestação da liberdade, da glória dos filhos de Deus, que Paulo diz. Satanás e os anjos não estão ansiosos para a nossa libertação, para a nossa transformação, para a glorificação. Eles não estão desejosos disso. Então também Satanás está excluído dessa condição. Nem os anjos, nem os demônios. Né? Mas ainda sobra muito contexto em cima da criação. Bom, também não se refere à humanidade como um todo. Por criação, ele não está falando aos homens. Por quê? Porque ele afirma que esta criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente. E o homem pecador peca voluntariamente. Mas aí nós, hoje, nós aprendemos sobre isso, temos a condição de dizer não ao pecado. Então, de certa forma, nós pecamos voluntariamente. Só que Paulo nos exclui disso, quando no versículo de número 23, ele diz assim, e não somente ela, ou seja, a natureza, mas também nós, os que temos a primícia do Espírito Santo. Então, nós também estamos excluídos dessa criação. Paulo não está colocando nessa criação os crentes, não está colocando nessa criação os gentios, não está colocando nessa criação os anjos, não está colocando nessa criação os demônios. O que Paulo então
está colocando. O que sobrou? Por essa criação, então, nós podemos dizer que tudo que é racional foi tirado. Anjos, demônios e homens, crentes ou não. Tudo que é racional foi tirado. Foi excluído de uma certa forma, né? Então o termo de criação se restringe ao irracional, os animais, ao que é animado, plantas e tudo mais, e ao que é inanimado, os minerais. Paulo está se referindo ao mundo físico, por criação. Ele olha para o mar, olha para as árvores, olha para o cachorro, para o papagaio, olha para as estrelas, o universo como um todo. Esse mundo criado, esse material, ele está dizendo, esse material ele geme, ele anseia, ele aguarda toda essa realidade. Então ele geme e suporta angústias até agora. Consegue entender? É disso que Paulo está falando. É desse mundo que ele está dizendo, então, que ele agora está também prisioneiro do pecado, sofrendo as consequências por conta do pecado de Adão. Quando o homem pecou, essas consequências, então, ela vem sobre todo o mundo nesse contexto. A queda não atingiu apenas o homem, atingiu o universo. O universo material. Toda a natureza está envolvida. Percebe o quão terrível foi a queda? O quão ela abalou o universo inteiro, a queda. Veja, quando Satanás cai e é expulso com seus demônios, isso não acontece. Só cai ele e os demônios. Mas quando o homem cai, toda a natureza sofre com ela. Todo o resto do mundo criado, que está fora do mundo espiritual, sofre com essa realidade da queda do homem. Tamanha, é para a gente ver o tamanho do poder dessa queda. Nós vamos voltar um pouquinho mais na frente sobre isso. É importante a gente observar que Paulo, para descrever a situação da criação, ele vai usar algumas palavras. Versículo 19, ele usa sofrimento. Versículo número 18, aliás, ele usa sofrimento. Sofrimento do tempo presente. No versículo de número 20, ele usa vaidade. No versículo de número 21, ele usa cativeiro. Depois ele usa corrupção. E no versículo de número 22, ele usa angústia. De alguma forma, o universo compartilha do efeito destruidor da queda. O efeito da destruição da queda, o mundo compartilha. Nós também temos sofrimento, vaidade, cativeiro, corrupção e angústia. O mundo compartilha conosco esta realidade. Vivemos num mundo que sofre esta realidade. Paulo não está dizendo que a água está sofrendo, que o sol está sofrendo. Ele está dizendo assim, o mundo foi corrompido por isso. Isso explica, meus irmãos, as catástrofes climáticas. Agora, lá nos Estados Unidos, né, com o furacão Milton, aquela expectativa, aquela situação toda, nem sei como é que está a situação, mas estava toda aquela expectativa que ela ia destruir, 3 milhões de pessoas foram evacuadas, não sei o que e tal. Qual é a causa disso? O pecado de Adão. As consequências, as queimadas, né? As doenças, as enfermidades, essas consequências, todo o mal sobre a terra é consequência do pecado. Todo o mal sobre a terra é consequência do pecado. Tudo o que acontece tem como resultado, tem como princípio a queda de Adão. Paulo está dizendo que essa natureza, então, ela anseia, esse universo, então, ele quer sair dessa situação que ele se encontra. Lembra que, há 2 estudos atrás, para quem estava aqui, eu falei que o Senhor Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Mas não é só nós, os seres humanos, que éramos escravos do pecado. A natureza está sujeita, escrava ao pecado. Ela está sujeita a esta realidade. Pergunta ou comentário? A nossa irmã Sandra ali.
Esse microfone aí tá bom, viu? Não está funcionando não, André. Boa noite a todos. Está dando para ouvir, né? Só um comentário mesmo, pastor. Assim, que quando eu fui ver o mar, levei meus filhos para conhecer, fiquei horas e horas olhando assim a imensidão daquele quantidade de água que a gente não vê o final. E não tem como a gente não crer em Deus ali naquele momento, em saber que houve um Criador para tamanha grandeza, né? Então, quando a gente vê, pode ver com clareza o quanto Deus é grande, né? A gente sabe que o que é que pode acontecer com o homem. Hoje, eu comentando com umas colegas de trabalho, em relação justamente ao que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Muita gente, até do Brasil, foi embora para os Estados Unidos procurando uma segurança. E aonde está a nossa segurança, se não for em Deus, né? Em qualquer lugar que nós estivermos. Que é Deus que nos dá a segurança, que nos dá o conforto, que nos dá o consolo necessário. E é só esse comentário que eu queria acrescentar. Amém. Alguém mais? Tem algo a falar? Não? Então, perceba, Paulo está... Qual é a argumentação de Paulo? Ele acabou de dizer que nós, então, sofreremos com Cristo para receber uma glória futura. A pergunta é, vale a pena? Paulo, então, está dizendo, vale a pena. Quando nós olhamos o tamanho do pecado, nós vamos olhar o tamanho da graça de Deus. O pecado é tão grande que ele não atingiu somente a mim e a você. Ele atingiu o mundo como um todo. E é dessa glória que nós estamos falando, dessa liberdade dessas questões, de um mundo livre dessas corrupções, dessa realidade, que a próprio mundo, a própria natureza, ela anseia por essa realidade. E aí nós chegamos no versículo de número 22, onde Paulo diz assim, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E aí Paulo vai trazer agora, para a gente, uma metáfora muito interessante sobre esta realidade. Paulo vai trazer a metáfora de uma mulher grávida em trabalho de parto. Lembremos que na época de Paulo não existia cesariana, não existia anestesia. Então as mulheres que tiveram um parto natural vão saber muito bem do que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está fazendo esse comparativo, né? Então, que naquele início das dores do parto, antes do parto, então ela chora, geme, há uma agonia muito grande, né? Pede por Deus. Eu já vi casos da pessoa falar assim, eu vou morrer, não quero nunca mais ter filho na vida, né? Porque o negócio é dolorido, a gente ouve os comentários do que vai falando, né? Então toda a criação está como essa mulher em trabalho de parto. Desde a queda, então, ela sente essa agonia. O pecado oprime, o pecado machuca, o pecado estraga. O furacão, as tempestades, os incêndios, os terremotos, os maremotos, as pandemias, né, as epidemias, a realidade dos animais, a morte dos animais. Tudo isso é o gemido, é a dor da corrupção que o pecado trouxe. Então ele está como se estivesse nesse trabalho de parto. Mas a dor do parto não impede de vislumbrar uma alegria que se seguirá logo após o parto. Qual é o que leva a mulher a suportar essa dor e ir em frente? É o imaginar de ter o filho no braço. E quando a coisa está muito complicada, vem uma enfermeira, vem e fala, calma, está acabando. Daqui a pouco você vai estar com o seu filhinho, vai estar com o seu rebento aí. E aquilo leva ela, faz mais força. Não é isso que o médico fala? Faz força. Vamos lá, mais uma vez. E a pessoa se esguela todo, por quê? Porque ela sabe que tem algo melhor para a vida ali. Então Paulo traz essa comparação.
trazendo isso para a natureza, né? Daquele que vai nascer, daquele que vai ser recebido. Então, a natureza olha e fala assim, e olha que interessante, a natureza ela não geme por ela, porque ela em si, ela não receberá nada se nós não recebermos. Ela geme olhando para nós, cristãos. Veja como Paulo coloca aqui, versículo de número 19. Ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Versículo de número 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sem cristão, sem crente, sem nós, não há redenção para o mundo. Como o pecado veio através da queda do homem, a restauração do homem restaura toda a natureza junto. Aí nós olhamos para o fato de como nós somos criados, e aí eu vou dar um adendo aqui, para falar um pouquinho de filosofia, né? Porque a nossa ciência moderna, a nossa ciência que foi abocanhada pelo evolucionismo, ela nos coloca na condição de criação ou de criatura como qualquer restante do universo. E aí, naquilo que a gente aprende lá na 4ª série da cadeia animal, né? Nós somos animais, né? Nós pertencemos à família dos mamíferos, do vertebrado, dos mamíferos, né? Nós pertencemos à família dos bípedes, dos símios, aí coloca a gente no mesmo contexto da criação. Como? Nunca. A ciência fala que nós somos animais. E ela fala, nós provamos que você é animal porque você tem sangue, que você tem isso, tem aquilo. E eu digo, não sou um animal. Eu sou uma criatura à parte da criação do resto do mundo. Porque Deus me fez a parte de toda, da própria criação, formou de forma diferente. E aqui mostra o quão nós estamos acima da criação comum. Não que nós não sejamos criação, mas observe a importância do homem no universo. Ainda que esteja muito aquém de Deus, mas a importância daquilo que Deus colocou. Nós somos corregentes do Senhor. Nós somos os únicos à imagem e semelhança do Senhor. Ninguém mais é, nada mais é. Cachorro não é, gato não é, papagaio não é, oceano, mar, árvore, não é. E aí eu vou falar um negócio para vocês aqui. É um pecado muito grande quando alguém pega um animal de estimação e fala, meu filhinho, porque você está se rebaixando à condição de uma natureza que você não faz parte. E você diz assim, não, mas é o meu bebê. Faz não. Isso é uma ofensa ao Senhor. Deus te fez muito maior do que isso. Pode gostar, pode amar, trate bem, deve tratar bem, deve ter todo cuidado, mas Ele não é igual a você. E você nunca será igual a Ele. Trate Ele como o que Ele é, a criatura de Deus. Quando um crente faz isso, dói lá no meu coração. Quando eu vejo um crente fazer isso aqui. É porque meu filhinho, meu bebê, eu falo, meu Deus. Não é não. Não é a mesma natureza. Mas sabe por que a gente faz isso? Sabe por que hoje a humanidade, a sociedade está trocando o ser humano pelo animal? E hoje vale muito mais um ser humano do que um animal. Se você for olhar a lei nossa, a nossa lei, você vai ver que o crime mais hediondo é com os animais, não é com o ser humano. Sabe por que de tudo isso? Por conta dessa visão distorcida de que nós estamos iguais a eles. Não estamos. Não estamos. Está bem claro aqui. Presbítero Luiz, quer falar? Não? Alguém quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisa? Nosso irmão Ronaldo aqui, ó. Pastor, sei que não é o foco aqui, mas Deus, depois do pecado, né? Deus amaldiçoou a terra também, né? Maldita é a terra por tua causa, né? E fala que a partir daí a gente vai obter
obter o nosso sustento com fadiga, né, e tal. Aí ele fala no Gênesis 3,18 que a partir daí a terra produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, né? Eu sempre fico na dúvida, certas coisas surgiram a partir do pecado, né? Então, por exemplo, às vezes minha mãe gosta muito de ver bicho, né? Aí você vê lá o leão comendo um bicho. Será que quando Deus criou era para ser assim mesmo? Se um leão lá no Jardim do Éden, ele ia se alimentar de outro... Às vezes, assim, eu sei que está fugindo um pouco, mas são coisas que às vezes eu penso. Era uma barata? Deus estava na ideia inicial. Mosquito para ficar te zoando a noite toda, não deixar você dormir. Muriçoca. Eu posso dizer para você que não era para ser dessa forma. Porque você, por exemplo, você vai olhar lá para Isaías, por exemplo, quando Isaías fala lá do monte do Senhor, diz que a serpente está junto com o leão e o menino mete a mão na toca da serpente, né? Então você vai ver que os animais também estão vivendo nessa situação. Eu penso, não tem nada na Bíblia que diz isso, mas eu penso que todos eram herbívoros. Eu penso que seria dessa forma. Se ia ter mosquito, barata, essas coisas, bom, é criação de Deus. Mas ela não seria o peçonhento, não seria o animal que nos faz mal, né? Nós não seríamos, assim como nós não somos atacados, eles também não seriam, proliferariam essas questões. Quando nós olhamos, por exemplo, para esses animais, formiga, barata, rato, essas coisas, qual é o nosso maior problema? É a doença que eles transmitem, né? Mas doença não vai existir no céu. Então, lá não tinha doença. Então não ia fazer esse mal, né? Então eu posso dizer para você, eu creio, eu penso que lá vai ser todo mundo herbívoro. Começou a maçã, a fruta lá, né? Não havia morte. Então como é que o animal ia morrer, né? Então não havia morte, a morte não fazia parte desse contexto. Aí é justamente isso, aponta para essa queda, para essa realidade do mundo. O homem caiu, e aí quem sujeitou a natureza? Não foi o homem, foi Deus que sujeitou. Veja lá que a maldição é lançada por Deus na natureza. Deus poderia falar, você vai ser isso, e deixava a natureza numa boa, mas Deus lançou a maldição sobre a natureza. É por isso que aqui, nesse versículo, há essa aqui, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a liberdade da glória, a liberdade dos filhos de Deus, para essa glória em Cristo, é que liberta toda a criação. Tira todo esse gemido, toda essa dor, né? Então, a intenção aqui, irmãos, é mostrar, como eu falei, o tamanho da glória de Deus em relação a, vale a pena esse sofrimento? Paulo está trabalhando isso. Vale a pena? Ele está dizendo, olha o tamanho da glória que você tem. Do que é que nós estamos esperando lá na frente, ao ponto do universo inteiro aguardar, expectar por isso. Você acha que não vai valer a pena? É o que Paulo está colocando. Aí nós chegamos no versículo número 23. Aí, lembra do que eu falei? Nós não somos a mesma coisa. Aí Paulo separa aqui. Olha só, ele vai dizer assim, porque sabemos, versículo 23, e não somente ela, ou seja, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E aqui tem um negócio interessante. Anteriormente, Paulo fala que nós já fomos adotados. Versículo de número 15. Vamos ler o 14 e o 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atormentados, mas para receberdes o espírito de adoção, baseado na qual clamamos Abba, Pai. Versículo 16, e o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí Paulo diz assim, não somente ela, a natureza, mas também nós, que temos a primícia do Espírito Santo, ou temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ué, como assim, Paulo? Você acabou de dizer que nós somos adotados, que o próprio Espírito Santo confirma que eu sou filho de Deus. Que negócio é esse que agora nós estamos gemendo, nos aguardando? Lembra do que Paulo está tratando, versículo 17. O gemido do crente.
lembra do que ele está tratando a partir do capítulo 8, os versículos finais. O desespero de viver uma vida sem pecado. Quando Cristo vier, nós teremos o nosso corpo transformado e não teremos mais essa pressão, essa situação. Então, a obra se completará. Nós vivemos naquele período que é chamado então de parousia entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, que é aquela tensão do já e ainda não. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda não. Somos filhos no sentido de que nós somos comprados, temos o selo, mas nós ainda não estamos totalmente prontos. Há ainda um momento final em que isso vai se concretizar por completo, onde nós deixaremos toda esta realidade. É isso que Paulo está dizendo. Quando então se movimentar, se manifestar o que é perfeito, o que é completo, o que é real, aí sim tudo será diferente. É isso que Paulo está colocando, entende? Ele não está dizendo, ele não está se contradizendo aqui. Ele está mostrando para frente o que é, porque ele próprio já fala sobre isso. Os versículos lá que ele vai falar sobre essa adoção, ele está justamente trabalhando essa questão. Gente, olha, nós já somos filhos de Deus, mas nós vivemos essa tensão, essa luta. Então, nós sofremos nessa terra. Quando o sofrimento vai acabar? Quando tudo se completar. Quando tudo se completar. Usando uma metáfora, uma ilustração muito pobre disso, muito pobre mesmo em relação a essas questões, nós podemos pensar aqui, por exemplo, numa criança que está no orfanato. Então você chega nesse orfanato, você escolhe aquela criança, faz o convite daquela criança, trabalha aquela criança e diz para ela assim: olha, você agora tem um pai e uma mãe, você agora virá morar comigo. E você leva e mostra a casa, essa será a sua casa daqui uns dias. E aquela criança volta para o orfanato esperando a documentação ficar pronta. Ela já é seu filho, mas ainda não. Ela já sabe para onde ela vai, mas ainda não está lá. Não se concretizou. Está tudo certo? Tá. Falta um tempo para concluir as coisas. É o que ele está dizendo de nós. Aí nós voltamos novamente para o versículo de número 22. Assim como a natureza geme as dores do parto, nós cristãos, o que temos espírito, também gememos essa dor, né? Igualmente gememos, olha só, igualmente gememos em nosso, igual a natureza geme. Essa dor nossa, essa tensão nossa, esse desejo de agradar a Deus, de querer estar com o Senhor, de querer fazer as coisas do Senhor e não conseguir, que nos traz essa dor, traz esse sofrimento, nos leva de joelho ao arrependimento. Essa é a dor do parto. Não, vale a pena. Lá na frente a coisa será melhor, haverá outra coisa, né? Deus inaugurou esta realidade quando Ele nos deu o seu Santo Espírito. Quando nós nos convertemos e conhecemos Ele, então Ele inaugurou toda essa situação. E é Ele que consumará todas as coisas quando tudo se completar. Gememos em desconforto, porque nós desejamos um futuro. É o que Paulo está dizendo. É isso que ele está colocando. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele comenta esse versículo dizendo assim, eu vou fazer a leitura. Os gemidos da igreja não são soluços da alma, movidos pela desesperança, mas o anseio ardente daqueles que, tendo provado os sabores da bem-aventurança eterna, aguardam a glorificação, ou seja, a manifestação pública de sua adoção como filhos de Deus. Esta é. E aí Paulo dá uma outra dimensão para o sofrimento neste mundo. Versículo 17, ele fala de um sofrimento exclusivo dos crentes. Versículo 18, ele fala de um sofrimento que o mundo inteiro sofre e com a qual a criação geme. Os humanos, os homens, também sofrem sofrimento, a luta, essa dificuldade. O furacão que está lá, o Milton lá, não está pegando só crente, está pegando descrente, está pegando todo mundo. Pode ser que ele está pegando. A morte bate na porta de todo mundo, a doença, as dores, as dificuldades. Muitas coisas sobressaem sobre nós e sobre as outras pessoas. Mas Paulo, então todo esse sofrimento, toda essa realidade, Paulo agora diz, queridos, enquanto que o mundo geme sem esperança, nós gememos na esperança. Enquanto o mundo tem dores de parto sem filhos para parir,
nós temos dores para parir o filho verdadeiro. Nós sabemos o que aguarda depois. Então não há desespero no sofrimento do crente. Não pode haver desespero no sofrimento do crente. Porque esse mundo aqui nem se compara ao que vem para frente. É por isso que nós, como cristãos, não nos desesperamos diante das dificuldades, das dores e dos problemas. Porque nós sabemos para onde nós vamos. Pergunta ou comentário? O Vitor, depois o nosso presbítero Luiz. Boa noite, irmãos. Eu estou um pouco ainda na dúvida nessa questão desse sofrimento. Esse sofrimento é necessariamente essa angústia de esperar Jesus Cristo voltar? Ou esse fato da gente não conseguir ser realmente um cristão de fato, né, por pecado está sempre? Ou se é ambos os sofrimentos? Ou se também está contando com o sofrimento do próprio mundo, né, no caso de ser um cristão nesse mundo? Eu não compreendi que tipo de sofrimento ele está falando, ou sendo o sofrimento em geral? Está falando desses sofrimentos todos. Está falando do seu sofrimento. Você estava semana passada no estudo? Não. Depois você assiste lá que você vai entender o sofrimento especial que nós temos em Cristo. Então fala desse sofrimento que nós compartilhamos com Cristo, que é o sofrimento do versículo 17, né? Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Então esse sofrimento, fala desse sofrimento. Ele fala desse sofrimento que o mundo impõe sobre nós. Nós somos perseguidos neste mundo. E fala do sofrimento que temos por estarmos exatamente no mundo como qualquer outra pessoa. Independente de você ser crente ou não, você terá esse sofrimento. Paulo está abrangendo todo o sofrimento. Entendido. Tá? Sim, é o que eu falei para ele assistir lá na live. Presidente Luiz. Pastor, quando você fala nesse sofrimento aí de gemer, tudo, e as pessoas, e a gente sabe que não tem para onde você fugir, e por que tem muitas pessoas que brigam, não aceitam, questionam, por que será? Porque eles não têm o Espírito, Sr. Luiz. É o que os outros estudos anteriores vai dizer, né? Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, observe que é maiúsculo, o Espírito Santo, mortificareis os feitos do corpo, certamente vivereis. Eles não têm o Espírito. Sem o Espírito, eles nunca vão. Sem o Espírito Santo na vida deles, eles nunca irão compreender essa realidade e ter essa expectativa no Senhor. Ou seja, precisam nascer de novo, conhecer a Cristo como Salvador. Enquanto não renderem a Cristo, isso não se tornará uma realidade. Entende? Mais alguém? Nosso irmão Romualdo. Pastor, em cima disso que o seu Luiz estava falando, nós até fizemos um comentário agora há pouco. A gente vê em muitas denominações que as pessoas parecem que estão querendo... Ele estava falando aqui que não aceita. Muitas pessoas evangélicas se diz mandar em Deus, falar, eu determino que Deus faça isso ou aquilo outro. Eu acho extremamente errado, né? Nós temos que aceitar humildemente a vontade de Deus nas nossas vidas, porque nós não chegaremos a lugar nenhum, né? Nós não conseguimos hoje mandar no ser humano, nós vamos conseguir mandar em Deus, não é verdade? Então, assim, às vezes eu ouço determinadas pregações e eu fico muito triste, né, quando eu ouço às vezes pregadores dizendo, eu determino que o Senhor faça isso, isso e isso, como se diz, como se Deus fosse um empregado, um escravo até mesmo dele. Isso infelizmente é um ensinamento distorcido das Escrituras, né? Não tem base para isso, não tem base, eu não devo mandar a Deus. Mas aí então eu tenho que aceitar o sofrimento e pronto? Não, você vai clamar a Deus para que Deus passe de você esse sofrimento. Contudo, você vai entender que Deus vai fazer segundo a vontade dele. Assim como Jesus, em angústia, em agonia, orou ao Senhor, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, assim também nós vamos orar, Senhor, tira isso de mim,
Não me permita sofrer essas questões. Contudo, a oração final deve terminar: contudo, seja feita a tua vontade. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Então você se sujeita. E essa é a grande questão. Mas eu vou me sujeitar a isso, isso é masoquismo. Não, querido, eu estou olhando o que está na frente. Isso não é nada. Essa luta, esse sofrimento aqui, ele não vai me impedir de chegar lá na frente. Não depende de mim. Sabe assim, eu preciso aqui. Não, não, o Senhor vai nos direcionar. Nós vamos entender isso um pouquinho mais na frente, no próximo estudo. Como que Paulo também trabalha essa questão, sobre o sofrimento, né? Porque a gente acha que a gente tem que lutar com as nossas forças. Não, a gente não tem força para nada, não. Dependendo da gente, a gente esmurece na primeira luta, primeira batalha, primeiro soquinho que a gente toma, a gente cai e já é nocaute. Não é nós, não é a nossa força, é o Senhor. Observa que a partir do versículo 12, Paulo está falando sobre essa realidade. No versículo 11, ele diz que o Espírito Santo vai estar habitando em nós, né? E aí, depois do versículo 12, ele vai falar sobre essa caminhada, sobre essa inclinação. E aí ele vai apontar para esse sofrimento. E agora ele está dizendo que nós estamos vivendo essa realidade, vale a pena viver. Mas você vai observar que o tempo todo Paulo está dizendo, não é de nós. Lembremos que no versículo 1, Paulo está falando: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te levou da lei do pecado e da morte. É Ele sempre. Esse é o maior problema dessa teologia. E é onde acontecem os maiores escândalos, é onde acontecem as decepções com o Senhor, como que se o Senhor não tivesse poder ou força para fazer, porque não faz o que Ele quer. Não, porque eu vou orar e vou pedir, e Deus vai me atender, porque a Bíblia diz que Ele tem que me atender. E eu determino e faço, e Ele não faz. E a pessoa depois fala, não quero saber desse Deus não, porque esse Deus não atende o que a gente fala, porque Ele não olha para mim, porque Ele não vê. Não aprendeu o que é Deus. Não aprendeu o que é Deus. Eu conheci um jovem que era colega do Fernando, meu filho, e ele era assíduo na igreja, ele pertencia a uma determinada denominação, e era assíduo, frequentava direto, testemunhava, falava, e tal. Estudava com meu filho quando ele estava fazendo o ensino médio. Terminando o secundário, depois entrando no ensino médio, estudou com ele. Daqui a pouco eu só ouço a notícia, o Ilon agora é ateu. Eu falei, como? Não acredita mais em Deus, não crê mais em Deus. Aí um dia ele estava lá em casa, eu falei, e aí, Ilon, que negócio é esse, rapaz? Você é ateu agora? Agora eu sou ateu, não acredito mais na existência de Deus, não. Como assim você não acredita na existência de Deus? Você estava lá, outro dia mesmo na igreja, louvando, estava pregando para os seus colegas aqui, chamava a atenção do meu filho, dizendo, não, isso não é coisa de crente, não. E agora você está dizendo isso aqui? Porque eu percebi que Deus não existe, ou se Ele existe, Ele não liga para a gente, então me decepcionei, não acredito mais nele. Sabe por quê? Porque ele foi ensinado a orar, pedindo a Deus que libertasse o pai deles das drogas. Se você tiver fé e você orar, o seu pai será livre das drogas. O pai dele era um adicto, havia abandonado a mãe, abandonado o emprego, abandonado tudo. E depois de anos orando e não acontecendo, a situação só piorando, ele disse, que Deus é esse que eu estou servindo? Que as pessoas falam que atende e não atende. Não existe. Teologia errada. Foi ensinado de forma errada. Agora vai você mostrar para ele que isso aí não é certo. Não, mas você entendeu errado. Como eu entendi errado? Está aqui os versículos que falam assim, que apontam para essa... Mas esse versículo é de outra forma interpretado. Percebe o mal que acontece, irmãos, com essas teologias? Ela destrói de forma terrível. Olha o que Paulo está dizendo. Eu acho interessante que o Paulo está dizendo que nós sofreremos. Já pensou eu aqui no púlpito pregando e virando para os irmãos e falando assim, porque vocês vão sofrer nessa vida? Louvado seja o Senhor. Pastor, que negócio é esse? Eu não estou aqui para ouvir de sofrimento, não. Não, mas vocês vão sofrer. Tem certeza disso? Se tem uma coisa que eu sei, que eu tenho certeza, é que eu vou sofrer. Você não está imune. E talvez se tornando um cristão, sofra ainda mais. Aliás, vai sofrer ainda mais. Porque você não só sofre o sofrimento do mundo, mas você sofre o sofrimento seu da sua luta contra a carne, sofre o sofrimento da investida de Satanás contra você e do mundo que não te entende. Vale a pena, Paulo?
Vale. Vale sim. O que está lá na frente é muito maior que qualquer coisa. Mas somente aqueles que estão em Cristo é que poderão compreender isso, porque entenderão essa realidade. Entenderam? Então nós chegamos nos versículos 24 e 25. E aí ele diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como que espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Duas coisas importantes para a gente ver aqui, só para a gente poder entender. Paulo diz que é na esperança que somos salvos. Como assim, Paulo? Não é Cristo que me salvou? Agora é a esperança? Que negócio é esse? Quando Paulo fala de salvação aqui, ele não está falando da redenção. Na esperança somos salvos, tá certo? Ele não está falando da redenção. Nós somos redimidos através de Cristo. É em Cristo que nós somos. Mas ele está falando aqui agora da fé salvífica. Observe que a forma como Paulo constrói o texto, tem um texto paralelo, que nos dá uma visão exatamente clara sobre isso, lá em Hebreus. Hebreus 11, versículo 1. Abre lá, Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos, percebe? De forma diferente é a mesma coisa. Troque a palavra esperança por fé. Paulo não está falando dessa esperança moderna que a gente tem assim, não, eu estou esperando. Sabe que a gente fala assim, fulano está doente lá no hospital, eu tenho esperança que ele vai ser salvo, vai ser curado? A sua esperança, ela tem 3, 4 desfechos finais. Joguei na Mega Sena e tenho esperança que eu vou ganhar. Eu espero que o Brasil seja um país melhor. Essa esperança aí, esse pensamento positivo, essa expectativa de que algo bom possa acontecer, não é o que Paulo está falando. Paulo está falando de uma fé, de uma certeza. Eu tenho certeza do que vai acontecer. Eu tenho certeza daquilo que está vindo sobre a minha vida. Eu tenho certeza daquilo que eu estou, de fato, recebendo no final. Eu não vi, mas eu sei que vai acontecer. Paulo está falando da fé salvífica. Quer ver? Agora vai lá para Efésios, capítulo de número 2, versículo 8. Texto muito conhecido. Efésios 2, 8. E eu vou pedir para o nosso irmão José Romualdo para fazer a leitura. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, vem do dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, mas isso não vem de vós, é o dom de Deus. É desta fé que ele está falando. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que nem minha é uma dádiva, é um presente de Deus para mim. Toda a obra é dele. É dessa fé que ele está falando. Então o que Paulo está dizendo aqui? Versículo 18 diz: porque por mim tenho por certo, eu tenho a firme convicção, tenho certeza absoluta, de que os sofrimentos do presente não podem comparar-se à glória a ser revelada. Paulo está falando de uma fé, de uma convicção. Aí ele diz: porque na esperança somos salvos.
Vamos voltar para a metáfora da gravidez, do parto, o que leva uma mulher quase desmaiando de dores a fazer mais força. Da onde ela tira essa força e essa disposição e o que ela espera que aquilo traga para ela. Então, quando você está passando pela crise, pela dor, pelo sofrimento, pelo problema, a sua luta pessoal contra o pecado, ou o mundo te investindo, você olha e fala, não, espera aí, isso não é nada. Lá na frente tem algo muito bom. E você recobra o ânimo. Você foi salvo pela essa esperança. Você não caiu no desespero e não abandonou. Ele não está dizendo que a salvação veio, mas ela vai renovar essa fé, vai ser renovada em você, vai ser mais burilada e você vai ter mais essa convicção. É disso que Paulo está dizendo. Entende? É isso que ele está colocando para a gente. Ele está apontando para essa realidade, do quanto vale, de fato, sofrer neste mundo e continuar permanentemente firme diante do Senhor. É disso que ele está tratando. É desta realidade. O que eu e você esperamos? Então, como cristão, se eu estou numa luta contra o pecado, em que a minha carne, está me sabotando, em que as coisas estão, nós já estudamos sobre essa realidade no estudo passado, mas assim, e eu falo, meu Deus, mas não é possível um negócio desse, não vai dar certo. Não vai sim, porque o Senhor me salvou para isso, e eu vou cair de joelhos, e vou clamar ao Senhor, e vou pedir ao Senhor para as coisas mudem. Quando vier o desespero das coisas, é por isso que nós não negamos, quando alguém chega e coloca uma arma na sua cabeça e diz, ou você nega Jesus ou morre, você vai dizer, você só está me promovendo, eu não posso tirar minha vida não, mas se você quiser tirar, vai ser até um favorzinho, que eu vou estar indo para o céu. Não é verdade? Parece loucura, mas é verdade. Se for pensar, o cara chega e fala assim, Senhor Luiz, ou você nega Jesus ou você morre. Jesus fala assim, rapaz, já vivi 70 e poucos anos nessa terra aqui, qualquer coisa para mim é lucro, pode atirar. Só vai melhorar a minha vida, está me promovendo, você não está me tirando. E o que é que te traz essa esperança, essa convicção? A esperança, aquela expectativa, não a esperança de que talvez aconteça, mas a certeza de que aquilo vai acontecer. Entende? É isso que vai trazer para você. Então, para a gente poder encerrar, meus irmãos, nós poderíamos voltar à pergunta, refazendo a pergunta a título do versículo 18 e perguntar, Paulo, por que você está convicto de que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória a ser revelada no futuro? Já não é mais a pergunta, vale a pena sofrer? Paulo diz, vale. Mas por que você tem essa convicção, Paulo, de que vale a pena sofrer? Porque na esperança somos salvos. Porque na esperança somos salvos. Os sofrimentos presentes não são nada diante do rebento que receberei no final deste parto. Não são nada em relação a isso. Paulo, por que você está firmemente convicto? O que te leva a toda essa firmeza? Porque a fé que não procede de mim, mas é um presente de Deus, uma dádiva do Senhor, afirma isso. Porque todo o sofrimento que tenho na mortificação da minha carne, na vida comum neste mundo, no enfrentamento contra Satanás, na perseguição da igreja, me faz lembrar da promessa futura, o retorno de Cristo, da promessa cumprida, vinda a morte e ressurreição de Cristo, e do testemunho do Espírito Santo, de que eu sou filho de Deus e, portanto, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Então, quer dizer que vale a pena passar por todo esse sofrimento? Sim, porque até a própria natureza vê neste sofrimento a esperança da sua redenção. Como não estar convicto de que vale a pena?
Porque no final o que nos resta é maravilhoso. Porque a obra consumada não por mim, nem pela minha força, nem pelo meu mérito, mas por aquilo que Deus fez e está fazendo em mim. Por isso vale a pena. Estamos encerrando aqui. E aí, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta final, fique à vontade. Então, nós vamos encerrar. Alguém tem alguma pergunta? Ou algum comentário que queira fazer? Se ficar um pouquinho confuso o estudo, pega lá os 4 primeiros estudos para você poder acompanhar a lógica que vai desde o capítulo 1, né, rapidamente até o capítulo 7, depois versículo 1, até o versículo de número 25, nós fizemos assim, um voo rasante. Pensa você que nós aprofundamos nisso aqui, porque não aprofundamos, mas tem muita coisa para falar sobre isso aqui. Só que o nosso objetivo é chegar no versículo 28. A pergunta é, Paulo, como que você chegou a essa conclusão de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, nós vamos responder essa pergunta disso aí. Então, você já está caminhando nessa direção. Ok, queridos? Nós vamos estar encerrando, então, esse momento, já que não tem nenhuma pergunta. E na próxima quinta-feira a gente volta. Aí nós vamos ver os versículos 26 e 27. E aí sim, depois da próxima semana, nós entramos no versículo do estudo. E nós vamos terminar com esse versículo, destrinchando ele. Porque ali tem muita coisa boa para a gente ver. Vamos gastar um tempinho mais nele, no versículo de número 28, tá? Esses aqui são só para introduzir, mas vocês já podem perceber isso. E aí, queridos, eu vou enfatizar o que eu falei no primeiro estudo. Pega Romanos e começa a ver, versículo por versículo, de Romanos 1:1, e vai vendo como que é maravilhoso tudo que Paulo coloca, a forma como Paulo trabalha, quanta coisa maravilhosa que tem. Invista um tempo nisso aí, passa 2, 3, 4 anos estudando esse negócio. Você vai ficar maravilhado com a riqueza dessas coisas, como nós estamos vendo aqui. Como nós estamos vendo aqui. Eu não sei para você, mas para mim esse estudo está sendo maravilhoso, está sendo assim um refrigério para a alma. Então você vai ver o quão precioso é você fazer isso. Recomendo. Os grandes movimentos de avivamento e transformação nasceram em Romanos, pra você ter ideia. Nasceram no livro de Romanos. Então é bom a gente poder conhecer e ver o que Deus fala através de Paulo aqui. Não que a Bíblia toda não seja maravilhosa, mas porque nesses momentos sombrios, nesses tempos que nós estamos vivendo, de muita incerteza, de muita confusão, confusão teológica, confusão ideológica, né? Faz muito necessário o estudo de Romanos. Ok? Vamos colocar de pé então para a gente poder encerrar esse momento, colocando diante do Senhor. Domingo nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, e domingo a classe Paulo retorna ao estudo sobre orgulho. Tivemos um estudo, passou quase um mês, agora nós vamos ter o segundo estudo. Mas nós vamos estar voltando para o estudo sobre o orgulho, tá certo? Que também colabora com esse estudo aqui, viu? Um negócio maravilhoso que a gente está vendo lá. Vamos orar? Maravilhoso Deus, quero agradecer ao Senhor por mais esse precioso momento de estudo da Tua Palavra. Peço que o Senhor esteja de fato aplicando isso ao nosso coração. Como é bom saber, ó Deus, de que nada nesta vida se torna inútil diante do Senhor. Que nada se perde pelo Teu bom grado, graça e misericórdia. Então eu louvo ao Senhor e agradeço pelo Teu cuidado, pela Tua ação constante sobre cada um de nós. E pedimos que o Senhor nos guarde, nos levando para os nossos lares, nos dê, ó Deus, uma noite abençoada, nos preserve até domingo, onde nós estaremos pela manhã aprendendo da Tua Palavra, e à noite celebrando e exaltando o Senhor, que é digno de toda honra e glória. Assim nós oramos agradecidos, no nome daquele que é maravilhoso, daquele que é lindo, daquele que é poderoso, gracioso, nosso amado Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos e até domingo, se Deus assim nos permitir. Eu esqueci de cumprimentar, hoje nós temos um visitante, o Caleb, né? Está ali de camisa azul, seja bem-vindo, Caleb, que Deus abençoe você, tá bom?
A porta da nossa igreja está de porta... nossa igreja está de porta aberta para recebê-lo. Porta está de porta, é impossível, né? Nossa igreja está de porta. Seja bem-vindo, Deus abençoe.